Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Implantes Hormonais e Mais. E hoje eu estou aqui com a doutora Nathalie Oliveira, do Instituto LIVE. Atende no Rio de São Paulo. No Rio de São Paulo? Não, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pode deixar, gente, é assim mesmo. Eu erro, conserto, tá tudo certo. Nathalie, obrigada por ter vindo aqui. Obrigada, Doutora Manu. Nathalie é ginecologista e a gente vai falar sobre um monte de coisa aqui, um monte de dúvidas de vocês, pacientes e médicos, então fiquem aqui com a gente, tá? Vamos lá? Vamos. Conta aí. Vou começar querendo saber de você. Eu sei que você teve um caminho diferente para medicina, fez farmácia, foi, voltou. Como é que foi? Conta aí como é que a gente chegou até aqui. A medicina eu sempre quis. Ah. Essa, desde pequena, minha mãe falava que eu já era aquela criança que já mostrava que gostava da medicina, queria ser médica. Mas, como toda adolescente, eu não queria estudar. Ah, sim. Básico. Então, quando chegou na parte aí do pré-vestibular, eu fiquei naquela dúvida se realmente era isso que eu queria. E aí eu fiz as provas, passei para quase todos da área de saúde, mas como eu não tinha estudado como deveria, não passei para a medicina. E ingressei na farmácia. Ah, legal. Eu adorei, achei que foi o que eu precisava para dar aquela evoluída, para aprender uma química de verdade. E voltei depois de 2 anos de faculdade de farmácia e eu decidi, falei, agora eu estou pronta para estudar. E aí estudei, passei e levei isso como uma bagagem interessante, assim, para Você deve ter chegado na faculdade com conhecimento melhor de química que isso. todos O os ciclo colegas, básico né? já tinha começado. Então, startei melhor do que a maioria, assim, da questão de maturidade de faculdade, né? Sim, Quem já tinha passado também já tinha essa vivência. E aí fez a faculdade e como é que foi a escolha da ginecologia? A escolha da ginecologia não foi uma escolha... Não é romântica? Não é romântica. Não era algo que eu via assim como algo... eu gostava da obstetrícia. Certo. Eu acho que quase todo mundo que começa a ginecologia, obstetrícia, vai muito mais apaixonado pela obstetrícia e depois aprende a gostar da ginecologia. Certo. Então, eu tinha essa questão com a obstetrícia. Eu realmente gostava da ideia de lidar com a vida. A maioria das outras carreiras, a gente tem que lidar um pouco com a morte, com a doença. E a obstetrícia, claro, você tem também. Mas sim. o dia a dia é lidar com vida, com nascimento e com momentos felizes. E aquilo me agradava, eu gostava muito mais daquela parte. Mas eu fiquei relutante. Eu fiquei meio desorientada no início, falando, não vou fazer, eu vou tentar... Eu queria cirurgia plástica, fiz prova para cirurgia geral, depois eu desisti. E eu fiquei nesse vai e volta e acabei optando pela ginecologia, mas uma coisa foi mais pensada. Eu sempre pensei em que eu tinha que seguir a minha vida profissional junto com a minha pessoal. E várias áreas que eu tinha pensado, eu via que eu teria que anular um dos dois lados. Sim. Pelo menos reduzir por um tempo até conseguir chegar onde eu queria. E na ginecologia eu vi como uma opção de repente, não. Eu consegui levar o meu pessoal junto com o meu profissional. Posso rir agora? Porque eu vejo vocês viajando, trabalhando pra caramba e tal, não sei o que. Então, como é isso? Agora eu consigo levar, assim... Eu sempre embananei um pouquinho o meio de campo. Porque eu gosto... Eu sempre quis ter filhos. Sim. E vários. Vários. Sim, vários. Tenho 3. Consegui um número que eu gostaria. Sim. Teria mais. Se desse, se fosse possível. Em outra realidade, talvez tivesse. Mas acho importante a gente ter esses dois lados na vida. A gente não se anular como mãe, nem se anular como profissional. Então, eu fico nessa... É um equilíbrio, uma vigília constante. Isso. Né, assim, porque um lado te puxa, o outro lado te puxa. E aí, tem momentos que você vai ser mais, né, aqui ou mais ali, mas se não for vigilante, a gente acaba pendendo para um lado, né? Seja para o lado só da família ou o lado só do trabalho, mas é um equilíbrio muito difícil de conseguir.
É difícil. Mas hoje, assim, hoje eu olho, eu fiquei um tempo, né? Assim, me dediquei como mãe no início, Sim. full time, né? Fiquei ali, tive a minha primeira filha, 3 anos depois eu tive um casal de gêmeos. Então, me dediquei bem àquele período, àquela licença maternidade, e ao primeiro ano de vida. E agora que eles estão um pouco maiores, que eu me vejo podendo ter um pouco de liberdade para ir para a parte profissional que eu sempre quis, que eu segurei porque eu estava me dedicando àquele momento. E agora que eles estão maiores, que eu consigo conversar, que eles entendem, que a gente divide, eu consigo escapar um pouquinho Sim. mais. Porque eu só vejo, né? Eu vejo o lado profissional. Eu o tempo todo tá no Instituto Livre fazendo laser, implante, ginecologia, né, anormal. E aí mentorias, várias, cursos. Então, é puxado. É uma rotina difícil. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Aí você chega, acaba a ginecologia e foi para obstetrícia Faço obstetrícia. até hoje. Até hoje eu trabalho em hospital, trabalho no SUS também. Também tenho meu dia de hospital, faço obstetrícia. Caramba! No consultório, que eu tô parando de fazer obstetrícia, Sim. por vários motivos. O principal é que eu gosto do parto normal. Eu acho que a mulher tem o direito de escolha da via de parto. Eu não sou do tipo de médica que fica induzindo o que quer, que ela tem que fazer. E até por isso, por respeito a isso, eu não me vejo mais conseguindo conduzir gestantes no meu consultório. Porque se ela optar por um parto normal e com a minha vida agora corrida do jeito que está, tem grande chance de eu não conseguir dar a assistência que eu Sim. preciso ou não estar presente no momento ideal. Então, eu prefiro trabalhar no hospital, que é o plantão, são aquelas horas que eu tô lá. E no consultório, ainda faço, de vez em quando, uma ou outra, mas eu reduzi bastante. Tá na despedida, assim, um pouco, né? Que tem esse momento que eu vejo dos ginecologistas que trabalham, né, aqui comigo. Eu sempre vejo que tem uma hora que começa uma despedida, assim, da obstetrícia. Alguns demoram mais, outros menos, mas vão se desligando por isso mesmo, por causa das outras coisas e porque a obstetrícia é uma especialidade, né? É uma coisa que você se dá inteira. Você tá Isso. lá, disponível. A grávida Você só casa tem com aquele aquela momento, mulher, exatamente. Você casa com ela por 10 meses. Exato. Não tem como. Então, você tem que... Aí, para viajar, se acontece alguma coisa, você tem que estar lá, você tem que estar Sim. disponível. E aí, com essa correria, exatamente, do profissional, estou sempre viajando, fazendo cursos, meus horários são muito apertados. E aí, qualquer intercorrência que tenha, se eu não puder dar assistência, eu não vou estar fazendo o que tem que ser feito de fato. Então, eu preferi abrir mão. Preferi abrir mão. Estou Tá abrindo certo. mão. A gente tem que fazer escolhas, né? Não dá pra fazer tudo. E aí, nesse caminho, assim, que talvez seja até uma nova fase, que começou há um tempo já, mas que você tá vivendo hoje super intensa, os implantes, em algum momento, apareceram. Qual foi esse momento? Qual foi o gatilho, assim, de... Vamos lá, vamos ver o que é isso? Como foi essa jornada? Os implantes em si, eu conheci tem 3 anos. Está completando 3 anos agora. Eu não conhecia os implantes, eu conheci o Implanon só, o único implante que eu conhecia. E eu, na verdade, eu era contra. Não era contra, vamos dizer assim, não era tão assim, mas eu não gostava da ideia de usar hormônios. Sim. Por conta da história que eu tive. Sim. Desde o início. Eu comecei a menstruar com 10, 11 anos e desde o início eu tinha uma TPM muito forte. Muito forte. Meus ciclos eram bem marcados. Eu não me incomodava com o fluxo menstrual. Isso não me incomodava em nada. Eu aprendi a lidar com aquilo. Eu acho que o manejo dentro da minha casa foi de que aquilo era normal e que estava tudo bem. Mas eu tinha uma TPM que realmente me mudava. Mudava o meu comportamento, o meu humor. Eu chorava com propaganda de margarina. Entendeu? Com novela. Oh, happy day! A Eu tava família lá, toda e tudo. chorando. Com novela, entendeu? Então, aí eu oscilava do chorona para o mau humor de uma forma, assim, bem acentuada. E aí, com 14 anos, mais ou menos, a minha mãe me levou, na primeira vez, no ginecologista, para poder ver o que poderia ser feito e sair automaticamente com uma prescrição de anticoncepcional. Falou assim, não, se é assim, tem que usar um anticoncepcional. E assim, reduziu os sintomas,
mas não melhorou, de fato, não me tratou, mas sim. reduziu. Eu tive o benefício inicial, eu tinha muita acne, aqueles problemas de Sim. adolescente, né? E melhorou muito a minha pele, realmente o fluxo menstrual reduziu, que também já não era problema, mas eu fiquei 10 anos usando anticoncepcional. E aí eu cheguei naquela fase, mais de 10. Eu cheguei naquela fase que eu precisei começar a trocar os anticoncepcionais, porque não estava mais fazendo efeito. Não, entendeu? Porque eu continuava com mau humor, continuava com aquela Sim, labilidade sim, sim. emocional, né? E eu voltava no médico, não, então vamos trocar o Sim, produto. sim. E trocava, e passava por todo aquele processo de troca, e não tinha melhora. Até que eu, com uns 20 e poucos anos, eu falei, eu não quero usar mais. Não me faz bem, eu não me sinto bem, eu não me sentia eu mesma. Sim. Apesar, não me controlava no que eu queria que controlasse. E eu não me sentia normal com o uso da medicação. Então, eu falei, não, agora já estou mais madura, meu ciclo deve estar melhor, vou parar e vou ver como é que fica. Isso E você tinha 20 e... uns 24. 24. Já estava na faculdade, foi Certo. assim, bem mais velha. E eu parei o uso e, de fato, eu percebi que eu estava bem melhor, que eu estava, assim, mais madura para lidar com aquelas Sim. oscilações que a gente tem mensal, mas a minha TPM, com o tempo, ela Foi. voltou com tudo. E voltou, assim, intensa. Mas eu insisti, cheguei a fazer uns tratamentos de ortomolecular, melhorou. Aí eu mudei a alimentação, diminuiu muito. Olha. Intensifiquei a atividade física, melhorou muito. E aí consegui ir levando. E aí até que, com o tempo, depois eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu amei não menstruar. Que foi a fase que eu realmente vi. Porque com o anticoncepcional tinha aquela menstruação Sim, sim. programada, Mentirosa, assim, né? né? Aquela fake lá programada. Então, com a gravidez... Era a menstruação da Shine. Exatamente. E com a gravidez, eu vi o que era realmente ficar sem menstruar. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, gente, é isso. Eu não quero mais menstruar. E aí, tive a minha primeira filha. 3 anos depois, eu tive os meus Continuando gêmeos. sem usar nada, mas Não continuou usei nada. menstruando. Isso. Eu Mesmo com essa demorei... percepção, assim, você E continuou. eu fiquei com isso na cabeça, mas eu queria ter mais filhos e não ia demorar para ter. Então, deixei Tá. tudo normal até pensar... Eu pensei, quando eu parar de reproduzir... Eu resolvo. vou ver o que eu vou fazer. E foi isso. Na verdade, eu amamentei bastante meus filhos, então eu demorei muito para voltar a ciclar. Então, quando eu voltei a ciclar dos meus gêmeos, que eu amamentei eles também, em livre demanda e tudo mais, eles já estavam com quase 1 ano. E foi quando eu voltei a menstruar. Certo. E aí, eu falei, pronto, não quero. Tá na hora de não querer mais isso. E aí, eu tentei o DIU hormonal, inicialmente. E não gostei. O que aconteceu? Eu não gostei das sensações que eu tinha com ele. Eu continuava não me sentindo bem. Eu não sei explicar exatamente, assim, mas eu não gostava dos efeitos que eu percebia. Certo. Eu não... Mesma coisa, não controlava a minha labilidade emocional de forma nenhuma. Porque você não deixa de ovular, né? Assim, você pode exatamente. ovular, né? Era o Mirena? Era o Mirena. Ah. E parou de menstruar, mas deu um ressecamento vaginal, me dava um desconforto de mama, a pele não ficou boa, eu me sentia um pouco mais inchada. Então, tiveram alguns efeitos que 3 meses depois eu falei, tira. Não quero, sabe? Não tô gostando. E aí, uma conhecida minha falou, por que você não tenta o implante? Pode ser uma boa para você. Hoje eu até penso, de repente, eu poderia ter continuado com Mirena, visto, junto com o implante, o que ajudava, mas na época eu optei por tirar o Mirena e coloquei os implantes. E assim, eu tava numa fase... E aí a gente tá falando de implante de gestrinona? Implante de gestrinona. Foi Eu botei mesmo? só gestrinona. Caramba. Fui direto tentando, porque eu pensei também, se eu não gostar, eu vou tirar. Sim, então, eu claro. botei o de silástico. Sim, sim. E eu tava numa fase que as crianças, os gêmeos, estavam com 1 ano. Um deles tinha refluxo. Então, assim, acordava a madrugada toda. Quem viveu isso? Sabe do que eu tô falando. Sabe. Eu estava montando consultório Nossa. com crianças acordando a madrugada toda. Era uma coisa, assim,
eu me jogava da cama todo dia de manhã. Eu não acordava. Eu tinha que literalmente Se me arrastar pra pro fora, lado, né? falar, vamos lá, que amanheceu. E vivia à base de café. O dia inteiro tomando canecas e canecas de café para poder me segurar o dia todo. E uma das coisas que na proposta da gestrinona, que eu gostei, foi exatamente na melhora da disposição. E não foi uma coisa que eu percebi, assim, de cara. Mas um belo dia, eu me toquei que eu acordei 6 horas da manhã para arrumar minha filha para ir para a escola e eu não estava me jogando da cama. E aí, com o passar dos dias, eu fui vendo que eu estava tomando menos café. Que eu tomava meu café na parte da manhã, mas à tarde eu já não sentia mais a necessidade do café. Nesse momento, nessa fase deles, que eles tinham 1 ano, que eu pensei numa contracepção somente. Sim. Eu não estava pensando em mais nada. Eu falei, cara, eu não quero mais menstruar e não quero mais engravidar. Então, vamos tentar juntar os dois. E aí, depois... E estava no meio da pandemia. Detalhe, estava tudo fechado, não podia fazer nada. Um pouco depois começou a liberar as academias, começou a melhorar assim, a questão de uso dos serviços. E aí foi quando eu acho que com 1 ano eles tinham 1 ano e meio, poucos meses depois que eu botei os implantes, eu voltei a fazer atividade física. E aí eu percebi uma boa melhora nessa questão de eu ainda, com uma rotina pesada, ainda acrescentei atividade física e eu estava aguentando, estava bem, estava disposta. E aí depois eu percebi também uma melhora na parte física. Eu comecei a ganhar músculo que eu não ganhava em nenhuma atividade que eu tinha feito ao longo da minha vida toda. Entendeu? E aí sim, assim, aí começou a ter outros benefícios. Eu, por exemplo, nos plantão, a gente às vezes entra numa cesárea atrás da outra, faz uma cirurgia atrás da outra. Eu saía dos plantões com muita dor nas pernas, nas costas. E com essa atividade física e eu melhorando essa questão do ganho de massa magra, eu parei de sentir dor. Entendeu? Teve essa melhora no desempenho físico como um todo. Eu agora aguento um plantão 24, 36 horas bem. Entendeu? Bem, sem sentir dor, sem precisar chegar em casa e botar as pernas pro alto, desesperada, tendo que tomar Dorflex, porque tá cheia de dores no corpo todo. Entendeu? Essa foi os benefícios que realmente foram, que a partir daí eu falei, eu não vou deixar de usar. Tô indo pro 3º ano já, trocando. Porque eu falei, isso, tá dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso, eu vou continuar. Isso é a descrição perfeita da diferença entre o Silástico e o absorvível. É isso daí. Porque, assim, quando me perguntam, a gente fala, né? Não, porque o absorvível tem pico de ação, o Silástico é mais lento e tal. E a gente ainda vai falar aqui, você ainda vai falar aqui sobre isso, mas eu só queria usar essa sua descrição para as pessoas entenderem a diferença. Porque, assim, quando o Silástico, ele é lento e ele não tem aquele pico inicial, você simplesmente chega um dia e você tá bem. Tá bem. Como você falou aqui. Não, eu percebi que eu não tava mais cansada. Eu percebi que, poxa, não preciso mais do café, não tô mesmo me arrastando. Mas não é um soco de um hormônio, entendeu? É você tá bem. Tipo, eu estou disposta. Estou disposta, vou fazer um exercício físico. Porque eu tô me sentindo bem. Não é aquele pico que quem já usou o absorvível vai saber do que eu tô falando, que você sente que o hormônio vem antes de você. Entendeu? Tipo assim, a gestrinona chegou, não é nem você. Entendeu? Porque você tá ali bem louca, entendeu? Com aquele negócio, vou fazer tudo. E aí, com as coisas boas, né? Com a disposição, mas também, os picos também têm as coisas ruins de hipoestrogenismo. Então, ao mesmo tempo que você pode estar com a disposição ótima, você pode ficar sem dormir. Você pode... E isso não acontece com o Silástico. Não acontece isso daqui, que é exatamente assim, o que acontece comigo também, com a gestrinona. Eu não quero sentir que a gestrinona... Eu não quero conseguir pegar a gestrinona com a mão, entende? Eu quero que a gestrinona entre na minha... normal, na minha vida. E me deixe bem, me deixe me sentindo bem. Eu sou assim, tô bem. Tô disposta, isso. Entendeu? Consigo trabalhar, consigo tomar decisões, não fico chorando pelos cantos,
não sei o quê, não sou uma pessoa passando pela vida cansada. Sabe? Então, assim, é uma diferença muito clara, mas só quem vive isso consegue realmente entender o que a gente está falando, né? Assim, é difícil explicar isso para uma pessoa que não teve a experiência, né? Assim, Exatamente. mas é muito bom, foi muito legal. Essa descrição foi muito, muito legal, é muito e verdadeira. E você falando exatamente isso da questão, meu sono melhorou com tudo isso. Eu comecei a dormir melhor, mesmo dormindo pouco. Uhum. Eu percebi que eu comecei a dormir melhor. Incrível, assim, como foi uma melhora do dia a dia. Não, foi uma colocação despretensiosa, foi uma tentativa. Eu estava colocando assim, pensando, olha, se eu não gostar, eu vou tirar e vou aprender a viver sem. Porém, com medo de engravidar de novo, né? Porque eu Sim. tinha passado de uns anos que eu queria engravidar. E Estava aí, sim, não naquelas queria mais. tentativas. E eu estava com esse medo. Esse realmente virou como comecei a me focar nessa parte profissional. Eu não queria que mais nada me atrapalhasse nesse sentido. E ter um medo de ter que ficar controlando ainda por cima meu ciclo. Sim, sim. E ainda tem aquela questão não só da TPM, né, da tensão, da síndrome pré-menstrual que eu tinha. 2 semanas do mês eu era quase inútil. Era um desconforto, era uma falta de disposição, que a coisa eu não conseguia andar. E 2 semanas do mês você tá lá, tá bem. Daí as outras 2, não, você tá querendo comer chocolate o tempo todo, eu ia atrás de chocolate, atrás de chocolate. Então, assim, você não consegue se manter nenhuma rotina bem focada desse jeito. E ainda tem as pessoas que têm desconforto na ovulação. Tem. Que eu mesmo tinha desconforto ao ovular. Então, se você juntar isso, sobra nada. Eu tinha até esquecido disso. Tem A gente esquece. aquela dor e aquele inchaço do pélvico, né, e tal. Eu tenho. Dor na perna. Nossa! E então, se Era você horrível. juntar, sobra o quê? Nada. Entendeu? Você, Sobra uns 3 sobrevivendo. dias no máximo para você se recuperar e sobrevivendo. segurar e partir de Exatamente. novo, entendeu? Para o próximo. Então, assim, você fica refém do seu próprio ciclo. Não tem mais. Assim, aquela pessoa maravilhosa que você conheceu quando estava grávida não existe mais. Né? Então, assim, é interessante. E aí, quando você viu isso, você decidiu levar para sua prática. Aí eu falei, gente, isso realmente pode fazer diferença na vida das pessoas. Uhum. Se fez diferença na minha, tenho certeza que tem muitas que têm histórias até piores do que as minhas e vão se beneficiar. Vão se beneficiar. É uma opção, né? A gente dá isso como opção de tratamento. Eu, hoje em dia, não prescrevo anticoncepcional. Eu só caso, assim, quando a paciente me pede, e eu tento fazer sempre monoterapia, só progesterona. Não prescrevo combinado de jeito nenhum. Assim, ao longo da minha história, eu fui criando raiva deles. Entendeu? E aí você vai estudando mais ainda essa questão dos hormônios sintéticos. E eu falei, não é isso que eu quero passar. Eu não quero continuar perpetuando isso. Certo. Eu quero poder promover o máximo de saúde que eu puder. Entendeu? Qualidade de vida, saúde. Foi aí que eu fui chegando cada vez mais nessa, não só nos implantes, né, mas na reposição como um todo, porque tem realmente muita gente que ainda tem medo de implante, tem essa insegurança. Tem uma desinformação, né? Assim... Tem uma geração carregando umas conversas que ainda ficam, que são mantidas. Então, eu tento deixar a paciente segura nesse sentido. Falo, olha, eu quero que você tenha qualidade de vida, não importa como. Uma hora eu sei que você vai me pedir um implante, porque é prático. Você coloca, tá ali, você só vai se preocupar daqui a 1 ano. Mas se não, tô com medo, tô insegura. Tá bom, vamos tentar outra via, depois a gente vê. Eu acho engraçado que, às vezes, quando as pessoas, principalmente mulheres que não são da área, né, que são pacientes, mas que saem de um médico que falou muito mal dos implantes, né? Então, não, mas meu médico falou que é terrível e que tarará, e que eu não vou botar para contracepção, né? Tipo, tudo bem, eu acho que você tem que botar o que você acredita, enfim, o que funciona para você. Mas dentro da minha cabeça, eu fico rindo um pouco, sabe? Porque eu fico assim, ela vai vir em algum momento. Vai. Porque se ela não vier por contracepção, ela vai fazer o quê na menopausa? Ela vai fazer o quê?
Tem. Aí Assim, é o que... tem poucas opções. E para Fica- essas mulheres, agora eu estou me referindo a mulheres assim que já estão em um lugar de boa informação, assim, de ter acesso a boa informação, e amar também, mas de ter acesso a boa, que muitas vezes uma parcela da população não tem. Então, assim, você vai ter acesso a várias opções. Com certeza, você vai escolher os implantes. Tipo assim, não tem muito algum para onde. Em momento algum você vai chegar momento você vai neles. chegar neles, porque é muito difícil você viver com as alternativas que a gente tem para menopausa, né? Vai ficar passando creminho É, tantos anos, entendeu? é. Assim, como é. Então, eu, por dentro, eu fico com uma piada interna, sabe? Fico assim, meio, tipo, quanto tempo será que vai demorar, né? Pra ela perceber que Que esse tem outra médico via. não estava oferecendo a melhor solução, porque não é o meu lugar dizer isso, né? Assim, seu médico não é o meu lugar, porque cada um tem um médico que escolhe. E aquilo tem um monte de coisa envolvida na escolha de seu médico. Então, eu só digo, não, tudo bem. Quando você quiser uma outra opinião, quando você quiser conversar sobre isso, estou à disposição. E Isso, pronto, sabe? é o que eu faço. Muitas pacientes, elas... incrível isso. Ultimamente, eu tenho percebido bem isso. As pacientes estão vindo e me relatando. Olha, eu adoro meu médico, minha médica. Foi a que fez o meu parto, que cuidou da minha mãe a vida toda, cuida de mim desde quando eu nasci, depois agora quando eu fui É. ter filho. E só que chega no climatério, começa a querer alguma coisa, e aí esse médico não oferece. Uhum. E percebendo essa insatisfação, ela vai buscar a opção. Exato. Entendeu? Eu tô com uma paciente, inclusive, que ela teve menopausa precoce com 33 anos. Nossa. E E não fez nada? creminho, e olhe lá. Caramba. É. E um ou outro, e nem foi a reposição completa. Entendeu? E agora ela tá com 45 e ela falou: Caramba. não aguento mais. Olha isso. Ela veio falar: não aguento mais, eu não tenho qualidade de vida. Realmente eu tô tendo que buscar a opção, porque com médicos, com os meus médicos, eu não tô conseguindo. E elas ainda se sentem mal, né? Como se elas estivessem traindo Traindo. o médico. Mas elas não pensam que... Será que não foi o médico que traiu elas? Né? É. Você vai deixar uma paciente ficar sem uma solução, sabendo que você pode até não gostar, mas que tem outras opções. Então, assim, a posição que eu mais assim respeito nesse sentido é assim, eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com implante. Chega para a paciente, tá? Eu não trabalho com implante, mas esse tratamento aqui não está bom para você. Então eu vou te encaminhar para um médico, colega, que trabalha com implante, para ver se isso é uma solução melhor para você. Porque a paciente tem que vir primeiro. Eu tenho Sabe? uma ou outra paciente que me relatou que o médico falou isso. Procure alguém para fazer uma reposição. Exato. Eu não faço. Isso eu acho É legal, entendeu? É digno. humano. É. Porque, gente, você não precisa saber de tudo. Você não precisa ser o salvador da pátria. Claro. Mas a moça não pode ser refém de você. Não pode ser... a vida dela não pode se limitar só ao que você sabe. Porque tem muitas outras pessoas que sabem muitas coisas. E se você não resolver o problema dessa moça, talvez outra pessoa possa resolver, sabe? Então, assim, é uma questão de humildade mesmo, sabe? Do médico que... Não, e ele tem todo o direito de não querer trabalhar com implante. De não se sentir seguro, de não ser... Tá numa fase da vida que ele não quer mais aprender. Tem médicos que conversam comigo, principalmente em congressos, assim, que eles falam... Eu gosto, mas eu não quero mais aprender um negócio novo, não. Só pensa em se aposentar. Exato. Tipo assim, eu já não quero mais, não, fazer coisa nova. Poxa, vou ter que tomar um risco de fazer uma coisa que eu estou começando a aprender, e aí a paciente vai ter um problema, e vai ter um efeito colateral, e eu vou ter que ficar estudando para... Né? E ele não quer, porque ele quer estudar as coisas que ele já sabe, Sim. entendeu? E ser referência no que ele construiu já no longo da carreira, e tudo bem. Mas a paciente não tem nada a ver com isso. Né? Assim... E tem uma questão também que tem uma geração de médicos que viveu numa época onde se falava que hormônios matavam, causam câncer, fazem mal. E a endocrinologia mesmo é uma modalidade, foi uma das últimas a serem desenvolvidas. É uma modalidade ainda realmente
uma área, né, que foi uma das últimas a ser estudada, a ser desenvolvida dentro das áreas médicas, né? Então, assim, os hormônios são muito recentes perto da nossa história da medicina com relação ao que eles realmente fazem, como eles atuam, entendeu? O que eles causam de fato. Então, os estudos em cima dos hormônios são relativamente recentes, estamos falando de 20 anos, Sim. 30 anos. É claro que tem muito mais tempo de estudo, de fato, mas que está se tirando da criminalidade. Sim. Os hormônios. E meio que tendo tempo e informação suficiente para conseguir derrubar o WHI, né? Que foi o Women's Health Initiative, que foi esse estudo enorme que jogou toda essa sombra na reposição hormonal. Isso. E as pessoas praticamente pararam de aprender sobre reposição hormonal na própria universidade. Então, a gente tem médicos aqui que são já um pouco mais velhos e que nem na universidade não se falava sobre isso. Porque era errado. Porque o WHI tinha dito que dá câncer, que mata, que tal. Então, enfim. Mas esse é um assunto que é complexo. Esse é longo. Vamos voltar aqui, que eu queria falar assim. Se para os hormônios a gente tem as barreiras ainda, né? Que graças a Deus, assim, a gente ainda já está bem melhor e muito avançado e muita gente falando. Ginecologia regenerativa é uma outra história, né? Tipo assim, como é que é a ginecologia? O que é e como é que ela está se encaixando nesse novo mundo, assim, da ginecologia? A ginecologia regenerativa, ela veio aí exatamente nessa linha de modernização das necessidades, né? Até essa história de reposição hormonal é interessante se ver pela história, como é que começou. É claro que anos atrás, 100 anos atrás, a expectativa de vida era muito baixa, então não se via necessidade de fazer nenhum estudo em cima de reposição. A mulher na menopausa, ela entrava na menopausa pouco tempo depois, ela já chegava no limite dela de vida. E com o passar do tempo, a mulher ficando mais velha e útil mais velha, né? Ficando vida útil, vida boa. Isso, com né? saúde, com mais saúde. velha, com saúde. Começaram a surgir outras necessidades, não só da reposição, como de uma melhoria funcional. A mulher, depois da menopausa, ela tem ali toda uma alteração no períneo por diversos motivos, por via de parto, por quantas gestações ela teve, tipo de pele, tipo de colágeno, por falta de hormônio, qualidade dos hormônios dela. Então, se ela está há um tempo na menopausa, ela começa a ter aquelas alterações de períneo que incomodam, e começaram a incomodar cada vez mais. E aí deu a entrada para a ginecologia regenerativa, que é devolver a qualidade de vida para essas mulheres. Como? Várias opções. A principal que eu uso, principalmente na paciente na pós-menopausa, associada à reposição hormonal, é o uso de laser. Certo. Você tem laser, você tem radiofrequência, você tem as cadeiras de ressonância magnética, você tem várias opções de tratamento para melhoria. Mas o laser de CO2, ele é o mais eficaz, digamos assim, na melhoria de qualidade de atrofia, de ressecamento, que é a principal queixa da mulher. Mulher que tem escape de urina, essas coisas assim também? Melhora? Quando é de incontinência urinária de esforço, num grau leve, pode melhorar sim. Certo. Ajuda. Às vezes tem que associar a outros tratamentos, mas ajuda. Mas o principal que eu percebo nas mulheres, quando elas já estão no climatério, elas já começam a se queixar de um ressecamento vaginal. Já percebe que a lubrificação fica diferente, que incomoda na relação sexual, começa a dar dor, fissura, começa a ter infecção urinária de repetição. E na menopausa isso fica bem claro. E isso incomoda no dia a dia. Sim. E o laser, ele é uma ótima opção para tratamento, para regenerar aquele tecido que foi alterado com o tempo. E óbvio que você, associando a ele, você associando a reposição hormonal, você mantém aquela qualidade do que você restabeleceu ali. Que você melhora a formação de colágeno, você melhora a mucosa, você restabelece aquela mucosa, até... Melhora a contração também das... O laser não, mas as cadeiras... Tem as cadeiras sim, os outros tratamentos sim, você pode melhorar a questão de musculatura, entendeu? Então, você tem opções de tratamento que melhoram muito a qualidade de vida da mulher nessa faixa etária.
E você também, associado ao regenerativa, que é a estética íntima, você tem a opção de ninfoplastia, que é redução lá dos lábios internos, quando são hipertrofiados, que podem acontecer ao longo da vida da mulher. Tem gente que já, desde nova, desde da puberdade, lá do início da menstruação dela, já começa a apresentar alterações. Então, tem adolescente que já tem alteração, que necessita, às vezes, de uma abordagem cirúrgica. Mas, ao longo da vida da mulher, a gente vai mudando. A gente murcha os grandes lábios, é normal perder gordura dos grandes lábios, ter flacidez daquele tecido, você ter o aumento dos pequenos lábios, até por alteração de proporção do pequeno e do grande, e por uma hipertrofia do pequeno que ele vai, por oscilação hormonal, pela idade, ele vai crescendo um pouquinho mais. Então, você tem as opções cirúrgicas. Certo. Entendeu? Que você pode melhorar toda essa parte da vulva e vagina da mulher. Que isso faz uma diferença absurda na qualidade de vida e no bem-estar. Autoestima, na né? autoestima. Assim, a pessoa se... imagino, deve ser uma mudança, assim, profunda, né? Assim, da mulher. Porque você mexe na parte mais íntima. Então, e realmente faz sentido que uma mulher que tá se cuidando e tal, e tá fazendo reposição hormonal, e quer ficar ativa, e trabalha, e tem uma vida sexual ativa, Isso. entendeu? E tudo, ela quer ficar bem toda, É. né? E essa parte era ignorada. Era, né? Ninguém fala. Elas chegam falando isso para mim no consultório. Eu sempre quis operar. Olha. Sempre quis. Tem paciente que fala, olha, eu não tenho relação sexual de luz acesa. Olha. Porque eu tenho vergonha. A vida toda. Ela chega para mim já com 40 e poucos anos. Porque eu percebi que é exatamente a fase que hoje a mulher está parando para se olhar. Que ela teve lá a fase de ter filhos, de cuidar de criança ali entre os 30 e 40. Sim. Aí agora, nos 40, que ela está chegando ali no auge profissional, que ela está se sentindo super bem, começa os sintomas do climatério. Aí começa a botar ela para baixo, aí é a hora que ela começa a buscar ajuda e ela começa a se cuidar como um todo. E ela volta a se olhar nesse sentido. E ver essas alterações e buscar alternativa para essas alterações. Então, são pacientes que têm, no geral, elas vêm no meu consultório buscando as duas coisas. Eu quero esse laser, mas eu também quero a reposição hormonal. Eu quero... Como é que são esses dois aí? E é o casamento perfeito. Uma coisa que eu vejo também bastante dessas mulheres com 40 e poucos anos, né? Que tem esse estalo, vou me cuidar. Só que a referência da última vez que elas tiveram esse estalo, vou me cuidar, muitas vezes, é antes de ter filho. Isso. Que elas tinham 20 e alguma coisa, 20, talvez 26, 27, talvez até 20 e muitos, mas nos 20. E aí, quando elas vão começar, elas veem que não tá rolando. Tá mais difícil do que eu lembro. Não era tão difícil assim. Né? Assim, e aí elas vêm com a questão, eu não consigo emagrecer, não consigo ter disposição. Porque a vida é outra. E elas não estavam buscando isso. Estavam com outras preocupações. E aí que acabam sempre vendo, né, que elas estão com 40. E que precisam ir no médico, precisam fazer exame, precisam acompanhar, né, a saúde como um todo. Não adianta mais fazer a dietinha que você ia perder 5 quilos em uma semana. Não vai mais. Não é só ficar sem jantar que entendeu? Que acorda com a barriga pra dentro. Não. Não é mais isso. Não é mais. E aí, o médico já não é mais só uma coleta de preventivo, né? Já passa a ser Já começa a vir com mais queixas, com mais questões, outros pontos a serem cuidados, né? Eu fico super orgulhosa, assim, da ginecologia, sabe? Porque eu vi há, sei lá, 10 anos, a ginecologia era uma especialidade que estava apagada, assim, sabe? Era isso, era coleta de preventivo, era tipo uma coisa obrigatória para mulher, porque você tem que ir lá uma vez por ano, você vai lá e tal. Mas não tinha o lugar que ela merece ter, sabe? Assim, como o médico da mulher mesmo, sabe? Assim, que cuida mais do que no dia que você menstrua a primeira vez e quando você engravida, sabe assim? É o médico que sabe tudo da mulher. Então, que hoje em dia é o que você falou agora. As pacientes chegam com várias queixas de várias coisas. E é o ginecologista que sabe atender a essas queixas, né? Assim, que sabe escutar as queixas, a queixa sexual, a queixa, entendeu? É o ginecologista atual, né? Assim,
É o que Que deveria é, ser, né? é, O que tá... é o ginecologista atual que sabe ouvir isso e ter empatia com a mulher e ajudar ela a resolver, sabe? E aí, hoje em dia, tá todo mundo meio que tentando entrar na área da ginecologia, né? Tipo assim, É. as outras especialidades invadem, né? A área que é todo mundo querendo prescrever implante e não sei o quê. Mas nem sempre foi assim. Eu queria só... A gente tá chegando no final, mas eu queria... antes da gente acabar, eu queria falar um pouquinho da TPM. Porque a gente, no início, você contou sua história e falou que foi a TPM que foi o grande... Assim, o grande problema, né? O desafio seu com a menstruação, com seu ciclo, foi a TPM, que muitas vezes não é visto como nem patologia. É visto como uma como coisa algo normal, aceite. né? Igual a Assim, menopausa. exato. Aceite que você Que ficou mais assim, velha. exato. E aí, como é que você vê isso hoje? Você vê que a gente está caminhando para uma clareza maior em relação ao impacto que uma menina que tem TPM, que vai viver com isso por muitos anos, vai ter na vida dela, no futuro dela, Com sabe? certeza. Sendo obrigada a aguentar esses desconfortos mensais que não são graves o suficientes para ir no médico, mas são graves o suficientes para atrapalhar a vida dela e impedir ela de fazer várias coisas. Não, tem paciente que Entendeu? perde uma semana de produtividade. No mínimo. Não vai à aula, não trabalha. Se eu não me engano, acho que na Europa até agora elas ganharam uma liberdade de ficar Ganharam em casa. uma... Foi, que assim, aí é outra conversa, mas que vai ser ainda um É. desafio ainda maior para a mulher no mercado de trabalho. Mas aí é outro assunto. Mas Né? mas pelo menos conseguiram, estão começando a ver como realmente Como uma coisa importante. uma doença e não como uma histeria. Exato. Que sempre foi taxado como histeria. Exato, como fresca. Né? Para de ser exagerada, larga de ser... Isso, a mulher, ela teve uma... Ela nunca foi bem cuidada, de fato, ao longo da história, nesse sentido. E a gente não vê isso só... hoje a gente tem a repercussão da ginecologia na melhora com a questão da reposição hormonal, com a ginecologia regenerativa, que vem aí empoderando mais a mulher nesse sentido. Mas, ao longo da história, a mulher foi... Apesar dela ter o ginecologista, ela foi muito deixada para com isso. Sim. Até hoje em dia a gente vê essa falando de violência obstétrica e tá relacionado a isso. Exatamente o médico com a mulher, ele podia agir da forma que ele quisesse agir, sim. independente de levar... Não levava em consideração que, de fato, ela estava sentindo. E aí a gente perdeu muito. Por isso que a ginecologia ficou como ficou. A gente perdeu, porque era para ser uma coisa que está voltando a ser agora. Isso. E ela foi menosprezada porque o médico não estava olhando a mulher como ela deveria ser, de fato, olhado. E agora eu estou vendo que está... Mesmo tendo uma lei que tem lá as suas questões, começaram a entender que a TPM realmente tem o seu transtorno e não é uma frescura. Ela tem paciente que sofre demais. Todo mês sofre muito e se sente mal e não consegue ter uma produção geral. Agora, no mercado de trabalho, onde a mulher é mais cobrada na vida, né? Mais cobrada para ser muitas coisas ao mesmo tempo. Ela tem que lidar ainda com essa doença. Eu acho que agora a gente tem boas opções de como cuidar. E, de fato, ter como dar realmente um tratamento adequado para essas meninas, que não seja o anticoncepcional oral combinado. Sim. Que vai causar outras alterações nela, que ela vai crescer, ela vai sair da adolescência dela com alterações, que vários estudos já demonstraram, tem alterações psíquicas, né? E até em escolhas de parceiros serem alteradas pelo uso do anticoncepcional. E você poder dar uma opção para ela que ela realmente se livre do problema. Sim, e se preserve. Isso presente. Né? Tipo assim, é se livrar do problema, não é se livrar da sua essência e de tudo junto, né? Se apaga para apagar o problema. Exatamente. E nem apaga tanto. Exato. Então, eu concordo. Eu acho que a gente tá evoluindo bastante. E eu vou deixar você fazer uma mensagem, assim, para finalizar, mas eu queria aproveitar para que as pessoas que estão assistindo fiquem com essa fala de doutora Nathalie e, assim, não menosprezem o sofrimento de suas filhas, né? Por favor. Assim, o sofrimento da atenção pré-menstrual é real e pode causar danos ao futuro de sua filha no sentido de construção de personalidade, de construção de autoimagem. E até quebrei a caneta de tão frustrada que eu fico quando eu penso nisso, porque eu já conheci tantas meninas que
que foram caladas porque a tia ficava de cama. Então, assim, mas sua tia também sofria, sabe? Então, fica quietinha. Então, não façam isso. A gente está em outro momento, a gente tem mais informação. E a nossa função principal como pai e mãe é proteger a essência das nossas crianças, né? Então, não menosprezem a dor de suas filhas. E agora eu vou deixar você. Muito obrigada por estar aqui comigo. Foi incrível o nosso bate-papo. Acho que vai ajudar muita gente, vai tirar muitas dúvidas. E espero que tenha sido o primeiro, que a gente faça outros. Também e quero que você deixe uma mensagem para as pessoas aqui que ouviram a gente. Mulheres, meninas, se cuidem de fato, se sintam, se percebam. Não achem que o que vocês sentem, o que vocês têm, se vocês não estão se sentindo bem, que isso é natural, que isso tem que ser assim. Não ouçam mais a conversa de aceite como você tem que estar, porque você é mulher e é assim mesmo. Busquem solução para os seus problemas, busquem solução para as suas dores, porque hoje em dia temos muitas opções de solução para você. Isso. Vamos ficar com isso e até a próxima, gente.